Carlos Parente, 5 anos de saudades. Olha, filhos, nunca esqueço de vocês. E lembrem que sempre vocês terão um anjo aqui para cuidar de vocês, tá? Tanto eu como o ninho do Senhor, que é a casa de vocês, estaremos sempre de braços abertos. Deus abençoe a todos. A visão que todo mundo teve foi unânime de que Nossa Senhora estava indo lá na sala vermelha ver ele. Eu não entendia porque era que meu irmão seguiu aquele caminho. E ele veio no meu coração e disse: tá tudo bem com você, amigo? Aí disse: diga à mamãe que eu estou aqui, viu? Diga à minha mãe que eu estou aqui. Ele plantou sementes no coração de cada um de nós. Hoje, cultivamos o que deixastes de mais belo, uma lição de vida e de fé. A família Parente celebra esta data contando e ouvindo experiências vividas com ele. Hoje é o dia do nosso encontro. Hoje é o dia da gente festejar 5 anos da Páscoa de Carlos Parente. Onde um dia ele chegou para Alex e disse: olha, irmão, minha hora está chegada, meu tempo está terminando, eu vou ao encontro do Senhor. Isso é muito duro para nós que não estamos acostumados com esse tipo de partida. Quem é esse homem que tem essa força tão grande de levar essa mensagem para tanta gente e tocar profundamente? Quem é esse homem? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não. Carlinhos Parente, diretor espiritual. O que tinha de diferente naquele homem? Algo misterioso e ao mesmo tempo revelador. O Senhor me deu uma visão de caindo do céu assim, uma aliança prateada. Uma aliança prateada caindo do céu. No último sábado, familiares, amigos e membros da comunidade Mãe da Vitória se reuniram para relembrarem de momentos marcantes que viveram ao seu lado. Acompanhe. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vamos ficar de pé. Essa canção, ela nos coloca já em oração. Vamos pedir no nosso coração a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo conhece cada um de nós, o nosso coração, as nossas necessidades. Vamos pedir que o Espírito Santo nos encha dessa graça, que ela repouse sobre nós, assim como o nosso saudoso amigo Carlinhos Parente pedia um batismo no Espírito Santo. Em todos os lugares ele levava essa presença forte da ação do Espírito, que essa presença contagiava com sua alegria, com seu amor a Jesus e a Nossa Senhora. Vamos pedir ao Espírito Santo, mais uma vez cantando e pedindo, que essa presença forte do Espírito venha até nós. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver.
Que o Espírito Santo ele possa, na sua plenitude, na sua graça, já ir aquecendo os nossos corações. Que o Espírito Santo agora venha sobre nós como esse fogo abrasador, que ele revigore as nossas forças, para que possamos ser aquilo que Deus quer, que de fato nós estejamos sobre a vontade de Deus. Por isso, vem Espírito sobre nós, vem sobre as nossas vidas. Hoje não é um momento de tristeza. Hoje nós estamos vivendo essa noite num momento de alegria, num momento de agradecimento pelo tempo em que Deus deixou esse irmão junto a cada um de nós. Que a gente possa hoje também professar a nossa fé e também testemunhar aquilo que Jesus fez na vida do nosso irmão. Mas é um momento de alegria, por a gente saber que hoje nós temos um irmão que vive na graça, que vive na glória celestial, na presença de Deus, junto com os anjos e os santos, intercedendo por cada um de nós que ainda estamos por aqui. E o Senhor me deu uma leitura hoje, lá no livro de Isaías, que era justamente a cara do meu irmão. Deus vai restaurar a toda Israel. Isso aqui é a cara do meu irmão. E eu passei lá para o versículo 4, onde ele diz: porque tu és precioso para mim, precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu tive o prazer de ir a várias missões junto com ele. Uma das missões, ele chegou na minha loja e eu disse: vamos a uma visita. Ele disse: agora. Eu disse: agora. Ele disse: vamos. Aí eu disse: deixa eu pegar meu carro. Ele disse: não, vamos no meu mesmo. Aí nós fomos no dele. Chegou lá, nós encontramos uma senhora deitada lá no Divino. A senhora ainda jovem. De repente nós começamos um momento de oração e ele ajoelhou-se nos pés da cama daquela senhora. E quando eu comecei a orar pela senhora e ele também, o Senhor disse: não, ora pelo meu filho e deixa meu filho orar por ela. E eu impus as mãos sobre as costas do meu irmão, comecei orando por ele e ele orando pela pessoa. E assim nós ficamos passando uma hora e pouca da hora da misericórdia. Ficamos ali, deixamos a mulher muito tranquila. E quando nós terminamos, eu cheguei dentro do carro, eu olhei para ele e disse: irmão, o que o Senhor colocava no meu coração é que estava levando essa irmã. Ele disse, olhou para mim e disse: não diga uma coisa dessa não. Eu digo: pois é. Eu pensei que era do meu coração, que era do meu eu, mas era de Deus, porque eu perguntei de novo a Deus e Deus disse: eu estou levando minha filha. E aí era quando a gente vinha entender muitas vezes do que é necessário a gente visitar os enfermos, visitar as pessoas mais necessitadas do que a gente. E eu tinha o costume de toda terça-feira eu estava na missa junto com o Carlinhos. Quinta-feira nós estávamos na missa junto. No domingo a gente estava na missa junto. Quando foi para o 7º dia, a gente estava na missa, estava lá o pessoal da família dessa senhora, e Deus também tinha feito a Páscoa dela. E ele olhava para mim assim, eu ficava um pouco mais na frente, e ele ficava sempre mais atrás de mim assim. Eu me virava para ele e ele fazia para mim. Talvez em Verdejante também, nós vivemos grandes momentos em Verdejante, dos grossos, Malhada da Areia, esse mundão de Deus aí. Tem hora que a gente olhava, aquela irmã ali sabe de tudo, como era que o carro dele vinha, quando ele saía de dentro dos projetos, né, minha irmã? Não cabia de coisa. Então,
Deus operou maravilhosamente na vida do nosso irmão, ao ponto de deixar ele fazer a Páscoa dele sem sofrer, viu? Sem sofrer. Ele fez a Páscoa dele com muita alegria, com muita resignação, com muito amor. Boa noite, povo de Deus. Que bom, né? Que bom que nós estamos aqui. Deus prepara tudo, né? A gente, quando vai às missões, eu e Lúcio, né? Pela Mãe da Vitória, a gente diz que nada é por acaso, tudo é providência de Deus. Quando o Carlinhos começou na caminhada na Mãe da Vitória, né? Planificadora Cláudia, né? Que anda Carlinhos, por ele queria doar, se possível, a padaria completa para a Mãe da Vitória. E aí foi ter o seminário de vida lá em Serrita, né? Aí eu disse, Carlinhos, ó, vai ter um encontro lá em Serrita e tal. Aí ele disse, filho, mas como é esse? Eu disse, ó, eu não posso dizer como é que vai ser, porque senão estraga, né? Uma surpresa que se disser estraga. Aí ele ficava insistindo, eu digo, não vou dizer, porque eu já pensava, se eu dissesse, podia ser que ele desistisse, né? Enfim, ele foi para o seminário de vida lá em Serrita, né? A gente eu convidei ele lá na panificadora. Quando chegou lá em Serrita, eu acho que nunca vi uma experiência como aquela que aconteceu lá em Serrita, né? Foi uma experiência extraordinária, algo assim que eu já tenho quase 25 anos que eu faço parte da caminhada, né? Na Mãe da Vitória, na Renovação Carismática. Eu nunca vi o que aconteceu com o Carlinhos naquele dia, né? Carla que estava lá sabe, né? Carlinho, eu gosto de dizer assim, né? Que Carlinhos naquele dia e Carla foi numa escola, né? Tinha umas 50, 60 pessoas, 70 pessoas no máximo. E Carlinhos e Carla saíram rebocados lá do local do seminário de vida, né? Elizabeth estava conduzindo a oração, a nossa fundadora. E naquele momento que Carlinhos começou a fazer a experiência, tu já vai preparando a música de Eu Navego Aí, daqui a pouquinho, viu? Naquele momento que começou a invocar o Espírito Santo, e na última pregação, praticamente, é o batismo do Espírito Santo. Quando começou aquela pregação e aquela oração, Carlinhos chorava. Carla também, calada, não conhecia Carla direito, né? Mas aí levamos Carlinhos para a capela, né? Aí na capela foi que o dermateiro foi irando mesmo. Tome, chora. Aí chegou a Elizabeth, né? Estava lá no microfone, aí chamaram a Elizabeth e toma oração. E Carlinhos saiu daquele local, né? Aí andou um pouquinho assim, tinha lá um monte de terra. Ele pegou essa terra e começou a jogar a terra para cima e dizer que a terra estava abençoada. Essa terra está abençoada. E ninguém entendia nada, né? Naquela época já era como se fosse profetizando que mais na frente ia surgir a missão do Ninho do Senhor e tudo mais. Então naquele momento ali, a gente ficava acompanhando Carlinhos, ele ia para um canto, a gente ia atrás, ele ia para outro canto, a gente ia atrás, e ele ficou assim. E nós ficamos com medo de Carla também não entender o que tinha acontecido com Carlinhos, que era aquele fogo da oração, né? Carla entendeu perfeitamente, também disse que tinha gostado demais. Depois daquele dia começou, né, uma nova vida do nosso irmão Carlinhos Parente. Daí foi quando ele começou a frequentar a Mãe da Vitória, não perdeu um grupo de oração, né? Começou a frequentar mais a Mãe da Vitória, começou a ir para as missões. Aí eu me lembro que ele começou a pregar nas escolas, né? Então eu comecei a acompanhar ele, né? Amanda da nossa fundadora Elizabeth. E aí depois a gente disse, Carlinhos, vamos colocar Carlinhos dentro da intercessão. O Senhor me deu uma visão de caindo do céu assim uma aliança prateada, caindo do céu. E o Senhor assim colocava no meu coração que Ele estava fazendo uma aliança, uma renovação, dando um compromisso. Eu perguntava ao Senhor, a quem? E veio no meu coração que esse compromisso é todos nós. Esse compromisso está no coração de cada um de nós. Esse compromisso com Deus, esse compromisso com o chamado de Deus.
chamado pessoal de cada um. Essa aliança, eu tenho certeza no meu coração que todos nós temos que se comprometer a aliança com o ninho do Senhor. O ninho do Senhor precisa de pregador. O ninho do Senhor precisa de gente para estar lá cuidando daqueles filhos. Eu estou lá cuidando deles. Mas o ninho do Senhor, eu acho que a maior alegria de compadre Carlinho é todos nós estar aqui, dar as mãos e cuidar do ninho. Um dia de domingo, quem conheceu o compadre Carlinho, quem tem amor com o compadre Carlinho, tira um momentinho e vamos cuidar do ninho. Que o ninho é de todos nós. Então essa aliança, eu tenho certeza, meu coração está aqui. Eu tive já saindo. Eu quero confirmar também isso. Então todos vocês conheceram o compadre Carlinho. Todos vocês sabem que o compadre Carlinho deixou a joia preferida dele, que é a família dele, a mãe e os filhos, e Dona Nilda e seu Antônio, para seguir Jesus. E a vida de compadre Carlinho era aquele ninho. Então eu hoje, como sou cofundadora, que ele era o fundador e eu era cofundadora, eu peço a vocês assim, que cada um que conhecer o compadre Carlinho, hoje nós estamos aqui porque Dona Nilda convidou nós. Então nesse momento eu convido vocês. Vamos cuidar do ninho. Que aí nós estamos fazendo a vontade de Deus e o que o compadre Carlinho mais quer. Durante a oração agora, no final da oração, Deus também mostrava um cajado, né? Um cajado e falava sobre Moisés, né? Carlinhos andava com aquele cajado, né? Me veio na hora já no finalzinho da oração, né? Quando a Elizabeth começou a rezar para Dona Nilda, né? E é como se esse cajado, tipo assim, Carlinhos estivesse passando, né? Para vocês, né? Para nós, né? Para dar continuidade, né? Então essa pessoa que ele falou do cajado, ele falou essa pessoa, ele dizia que era Carlos Filho. Ele dizia que era Carlos Filho. E eu espero, eu já falei com ele, eu espero, não sei se eu vou estar viva, eu não sei se eu vou estar lá no ninho, eu não sei quando, mas eu tenho certeza. Porque ele orou a Deus e ele dizia que quem ia pegar o cajado dele e tomar de conta do ninho era Carlos Filho. E só para confirmar em relação à aliança, logo depois que ele faleceu, eu tive um sonho, a gente na igreja do Cuscuz, e um barco bem grande de madeira em cima do altar. E aí eu ficava, Carlinhos, falava com ele e ele não me respondia. Eu dizia, eu tô lhe vendo, fale comigo que eu tô lhe vendo. Eu tô sentindo tanta sua falta. Aí ele olhou para mim e olhou assim, tava todo mundo arrodeado da barca, pegou na minha mão e gerou minha aliança e disse assim, a gente precisa andar assim. Aí eu não entendi. Eu digo, será que alguma coisa no meu casamento, a aliança, né? E acordei. Quando foi no outro dia, tinha grupo de oração e eu conversei com o Rafael. Ele disse, é com a aliança com Deus. A gente precisa andar em aliança com Deus, né? E a gente precisa estar todo mundo unido. Digo, Jesus, se não for agora, é o impulso do Espírito Santo para falar. Eu nem gosto do microfone, sou mais silenciosa, mais na oração, né? Mas quando começou a oração, o Senhor, Ele colocava que eu rezasse pela família. Aliás, eu venho rezando com a família desde o dia que ela ligou, para que a gente estivesse aqui hoje, como nós temos o Santíssimo Sacramento exposto, e com a equipe lá rezando por vocês. Priscila sabe que ela faz parte desse santuário de Nossa Senhora, que é Jesus exposto 24 horas. E aí eu fiquei rezando, né? E hoje a gente rezou, eu acredito que os que entraram na capela, Maurício também rezou. E de manhã, quando eu rezava, o Senhor colocava que aqui era um poço de água viva, um ventre santo, né? E eu estava cantando, eu fiquei cantando, né? Por esse reino. E as meninas conversando aqui, falou em Moisés, alguém falou em Moisés, o poço de Moisés, né? E eu entregando cada um, fiquei ali, rezaram, e a minha mão foi em direção à mãe, né? Então eu vi Nossa Senhora, eu não vi nem que ela estava aí, mas
Eu via que Nossa Senhora, parecida, ela estava andando aqui, cheias de rosas branca e azul. Só que ela rodou, ela foi nos filhos dela todinho, no esposo, e ficou diante dela. Então eu tive aquele impulso de rezar por ela, porque eu já estava rezando. Eu coloquei a mão assim, fiquei de longe. Eu gosto muito de orar disfarçadamente. Eu não gosto muito de rezar assim, né? Mas não deu, quando eu pensei que eu já estava rezando nela, ela estava tremendo rezando nela, porque a presença de Nossa Senhora Aparecida foi muito forte, né? E colocava no coração dela, o amor de Nossa Senhora preenchia o coração dela, né? Tanto que eu fiquei assim, meu Deus, eu fico muito assim, me amarrando para não ficar assim muito exposta, né? Que às vezes as pessoas não entendem. Quando você tem uma intimidade grande com Deus, o local que você está, ele fica cheio de Deus. Deus e de Nossa Senhora é muito forte. E a presença de Nossa Senhora é muito forte. Então, o nosso irmão e filho espiritual, Carlinhos, com certeza ele está aqui. Ele está escutando, ele está ouvindo, ele está passeando, ele está feliz. E vocês também estão felizes. Porque aqui é uma família, é a família dele. Então eu senti essa presença forte. Então sejam fortes, acreditem, né? Vocês viram um pouco de oração livre, que isso não é comum, né? E ao mesmo tempo é comum. E também alguém falando como Deus falou para vocês. Deus, eu vi isso de Deus, Deus falou assim, eu escutei. É a presença do Espírito Santo, a riqueza de Deus, a intimidade da gente com Deus. Então a gente vê muito claro. A presença de Deus aqui é muito grande, gente. E alguém falou em aliança. A aliança de Deus com vocês, de Nossa Senhora, é muito grande. Zele por essa coisa sacra, por essa coisa linda de Deus aqui dentro de vocês. É lindo, porque senão vocês não tinham reunido, não. Muito claro, Nossa Senhora perfeita. Todas as flores azul e branco, assim. Ela foi, ela andou um por um. Quando chegou na frente, ela colocou. Aí eu corri. Eu joguei assim, deixa eu rezar pela senhora. Então, às vezes esse esposo sabe demais. Não, quando você tem uma intimidade com Deus, você se joga e ele fala. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Se tu soubesse que pode dar-te a vida, diga ao Senhor que você quer. Se não se cansa de caminhar, peça a mão de Deus, rio de água viva. Eu quero sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Tu soubesse, Senhor, pode dar-te a vida. Sim, minha alma segue, não se cansa de caminhar. Essa aliança que Deus mostrou. E no meu humano assim eu ficava dizendo, isso quer dizer o quê, Senhor? Nós estamos todos acorrentados, né? E me vinha assim que essa corrente era como se fosse uma corrente de uma âncora. Mas que não tivesse medo, que ela não estava ali para acorrentar ninguém, não. Que muitas vezes o que a gente acha que é uma corrente que nos joga para o fundo é o que está ali para nos salvar, do que nos dá mais medo. Então, aí me veio isso, que a corrente, muitas vezes a gente está ali achando que a corrente só nos prende, como era uma corrente de âncora que nos joga para baixo, né? Que nos joga no fundo. Só que essa corrente é o que não está nos protegendo do nosso medo. A gente tem que encontrar que através dela está a nossa proteção. E ele veio no meu coração e disse, tá tudo bem com você, amigo? Aí disse, diga a mamãe que eu estou aqui, viu? Diga a minha mãe que eu estou aqui. Diga a mãe que eu estou aqui. Estou muito feliz, mas eu estou aqui.
não queria sair daqui sem deixar esse recado para vocês. Ok? Diga à mãe que eu estou aqui. Diga à minha mãe que eu estou aqui. Essa aliança que Deus mostrou. Oremos. O tempo passa e sempre ouvindo falar. Quem é esse homem que tem essa força tão grande de levar essa mensagem para tanta gente e tocar profundamente? Quem é esse homem? Até que um dia esse homem chega até a mim e me faz um convite para fazer umas imagens para o possível documentário no futuro. E eu vou. E eu, como sempre, eu não faço pauta. Eu saio e deixo que Deus me leve e que as imagens que surgem seja que Deus faça com que eu mostre, e não a minha vontade, mas a de Deus. E naquele instante Deus toca em mim para que eu chamasse Carlinhos até a uma capela que tem Nossa Senhora, e eu digo: Carlinhos, você sai de lá e a gente vai conversando até a igreja. E aí foi onde veio o momento que eu só vim descobrir depois. Na hora eu percebi, mas eu só vim saber a real situação da força espiritual que Carlinhos tinha e ainda tem, quando a gente começou a falar. E as palavras mais fortes, quanto mais ele falava, mais vinha um vento muito forte, numa tarde que não ventava nada, ensolarada, e ali eu me arrepiava a cada instante, falando com ele, achando no vento, e ao mesmo tempo eu me arrepiando cada palavra que ele falava, mas eu não percebia que ali era a força espiritual muito forte, Espírito Santo muito forte, e já sinalizando que aquele vento estava soprando. E com certeza era um aviso de que esse vento levaria alguém tão especial das nossas vidas. Experiência com Carlinhos foram muitas, né? Mas uma que marcou, né? A gente precisa falar da primeira experiência, né? Que a gente viveu, né? Que causou assim tudo isso, né? Tudo isso, toda reviravolta assim na vida de Carlinhos. Hoje é sábado e eu estava lembrando aqui que todo sábado lá na casa da minha cunhada Patrícia, né? Eles se reúnem, aquela galera toda que era da farra do bicho, né? Aquele que eles gostavam, né? De tomar cervejinha, tudo, serrote. E Carlinhos e Marcos tiraram a noite pra me zoar, né? Eita, o padre, ó, pronto, o padre chegou agora, vai dar a benção, bora padre, vamos dar a benção logo aqui, aquela brincadeira toda, né? E eu ali também, assim, levando tudo na brincadeira, mas Nossa Senhora me pediu, veio assim no meu coração, para que rezasse por ele, né? E ele brincando, conversando, estavam jogando baralho, e eu coloquei a mão assim na costa dele, né? Fiquei assim como se tivesse abraçado, para ele não perceber que eu estava em oração. E no meu silêncio eu baixei a cabeça e comecei a falar com Nossa Senhora. Me veio aquela coisa que a todos, ali eu podia ter rezado por Marcos, por Neném, que é meu cunhado, mas me veio assim para rezar por ele, né? E eu comecei a entregar ele a Nossa Senhora, conversar, ter uma conversa assim com Nossa Senhora, falando, pedindo por ele. E foi aquela conversa que não era pedindo conversão, era rezando por ele, pedindo por ele. E quando foi
dias depois, eu não sei se foi Maurício que te fez esse convite, né? Que ele já deu esse testemunho do convite que ele fez a Lala e para participar desse seminário de vida, né? Lá em Serrita. E que ele teve essa experiência com o Espírito Santo e que foi a partir dali. Eu tive a graça porque a Elizabeth, na hora que ele começou a viver essa experiência, como eu repito as palavras de Maurício, e sempre digo no meu testemunho, quando eu falo de Carlinhos a respeito da conversão dele, eu até hoje, 22 anos que eu tenho nessa caminhada, eu nunca vi algo tão sobrenatural assim numa pessoa. Foi uma coisa impressionante. Eu comecei a rezar por ele quando ele estava no meio da assembleia. Aquele homem desse tamanho, e eu bem pequenininho, e eu vendo a hora ele cair por cima de mim. Você presenciou, E nisso, a Elizabeth pediu para tirar ele, porque ele estava realmente, né, assim, nas mãos de Deus, assim. Ele falava coisas que eu não entendia o que era. Depois foi que eu fui entender que era uma profecia. Aquilo era uma profecia, que ele falava que Deus estava abençoando aquela terra, pegava a água, jogava, e essa terra era, eu entendo hoje assim, que era o ninho do Senhor, né? Aquele local, aquele lugar onde acontecia toda aquela evangelização, a missão que Deus confiou para ele. E por onde a gente anda, agora a gente teve agora há poucos dias, eu e Maurício, naquela região ali de Parnamirim, o padre sempre pedindo a gente para ir para uma comunidade e outra, e a gente fica olhando a semente que Carlinhos plantou. Mas para que Carlinhos plantasse essa semente, foi necessário que Carlinhos também conhecesse ao Senhor, conhecesse o Senhor da vida, vivesse o farol, vivesse a luz, né? E Carlinhos conheceu isso tudo para poder plantar. E hoje a gente chega das comunidades para ir levar a palavra de Deus. Aí eles ficam olhando eu e Maurício, Maurício faz aquele louvor, depois eu faço a palavra, e depois vem os abraços, vem os agradecimentos e os cumprimentos. E eu tive o prazer de agora há poucos dias ir numa missão com o Maurício. Quando eu cheguei lá, peguei uma senhora de quantos anos, Maurício? 90 aí? Quase 100 anos. Vocês me lembram muito o meu irmão Carlinhos Pagão. Hoje agradeço assim a Deus toda hora, todo instante. Eu agradeço a Deus e agradeço mais ainda ao Senhor Antônio e a Dona Neuda de Garcia por ter me dado aquela graça de eu conhecer aquele grande homem. Um dia Cida, uma mulher que canta na igreja, vocês conhecem Cidona, me falou de compadre Carlinho, que ele tinha um grupo de oração na quarta-feira lá no Carlos Pena. Mas toda vez que era para mim ir, sempre tinha uma coisa para mim não ir. Mas quando foi um dia, tem momento da vida da gente que a gente vai descer num buraco e a única salvação você tem que procurar uma solução. Porque naquele momento é tudo ou nada. Eu disse, eu vou conhecer esse Carlinhos Parente, eu vou conhecer esse grupo de oração e fui. Quando eu cheguei lá, aquela coisa assim, com vergonha lá atrás, que eu não sabia nem o que era, não estava entendendo nada. Fiquei lá no último banco. E ele começou a falar toda a minha vida. Eu digo, esse homem estava lá em casa. Ele estava lá em casa. Ele estava lá em casa porque ele estava escutando tudo. Meu Deus, ele estava escutando tudo. Ele estava atrás da porta. Ele estava atrás da porta. E ele foi falando tudo que eu estava vivendo. Tudo. Aí quando foi depois que terminou, ele olhou assim e disse, quero falar com você. Eu disse, pronto, ele estava mesmo. Ele estava mesmo lá em casa.
Aí eu disse, tá bom. Aí quando terminou o grupo de oração e todo mundo falando, eu digo, vamos embora. Ele, vai não, viu? Fica aí. Eu disse, meu Deus do céu, agora... Não corra não. E eu, todo mundo saía assim, olhando, e ele deixou todo mundo só de pronto. Agora pronto. Eu sozinha, mas ele aqui, ele agora... Aí quando ele chegou, olhou assim no meu olho, coisa que ninguém nunca tinha olhado no meu olho. Só olhava pra me acusar da mulher ignorante que eu era, da mulher barraqueira que eu era. Mas ele olhou assim no meu olho e disse assim, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Você é casada com meu primo. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de seus filhos. Aí eu disse, ele disse, estou aqui, precisando de alguém para cuidar de mim mesmo. Porque a minha situação, ele disse, eu sei, Jesus sabe. Jesus sabe quantas noites você tem chorado. Agora eu vou lhe apresentar Nossa Senhora e Jesus. E você vai fazer tudo o que eu disser a você, você vai fazer. Eu disse, tá bom. Já não tinha mais nada que perder, né? Aí eu disse, tá bom. Ele disse, ó, na quarta-feira o grupo de oração aqui. Você faz o que de manhã? Eu digo, vou deixar minhas crianças lá no carro do Paulo Fernando. Ele disse, vá para o santuário, que era o louvor de manhã. E foi. Na quinta-feira, eu vou para a intercessão lá na Mãe da Vitória. Eu não sabia nem quem era a Mãe da Vitória, nem onde era a Mãe da Vitória. Vou lá para a Mãe da Vitória, que é a intercessão na quinta-feira, que Jesus está lá. Eu digo, gente, eu vou conhecer esse Jesus que eu não conheço. E eu sei, comecei fazendo tudo o que ele mandava. Tudo o que ele mandava. Então eu fui me tornando assim uma mulher que podia, o pai dos meus filhos sair, podia fazer o que fosse, mas eu estava em casa. Porque quando eu ia fazer uma coisa errada, eu me lembrava com o padre Carlinhos. Ele dizia, você vai fazer o quê? Quando você vier para você fazer qualquer coisa que não é do agrado de Deus, você vai lembrar de Jesus e do padre Carlinhos. A minha experiência com o pai Carlinhos foi no projeto Ninho do Senhor, né? Eu, por conta aí dos vícios da vida aí que eu adquiri, e o mundo me ensinou, né? Infelizmente. Passei um tempo em São Paulo, depois vim para aqui. Vim com dinheiro e não tinha sabedoria e caí no meio das drogas. Já vim do meio das drogas, né? Das drogas e do álcool. E era farra todos os dias, até que um dia chegou ao fim, né? Que eu não trabalhava, só gastava. E aí me apresentaram para o pai Carlinhos, né? O Edmilson, trabalha na Moto Carro. Me apresentou, viu que eu tava na lama não. Tem gente que diz, eu tava na lama, eu tava embaixo da lama, entendeu? Que eu não tinha... Eu tinha para onde ir, mas eu não queria ir para onde eu morava, entendeu? E a família não me queria, minha família mesmo não me queria. E até hoje, eu creio que ainda tem uma diferençazinha. E eu falei para ele, pai Carlinhos, eu falei, ninguém me quer não, velho. Falei até assim que eu não me conhecia. Ele dizia, pô, eu quero, vamos. Eu falei, para onde? Ele falou, lá pro Ninho. Eu falei, onde é esse Ninho? Bora. Eu entrei dentro do carro mais ele e fui para lá, por um projetinho do Senhor. E lá dentro eu também falo com minha companheira ali, eu conheci Jesus através do pai Carlinhos. Eu não sabia quem era Jesus, eu ouvia falar. Eu ouvia falar uma coisa, e você conhecer é outra, né? E se eu não tivesse conhecido pai Carlinhos, primeiro Jesus, né? Me deu essa graça de eu conhecer um homem que nem ele. E se eu não tivesse conhecido ele, eu tinha a pura certeza que eu não estava mais aqui nessa terra, não. Porque eu tinha voltado para São Paulo e com certeza o que eu fiz por lá eu já tinha sido cobrado por isso. Então é só isso que eu tenho para falar. E para mim foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida, foi eu ter conhecido ele. Não foi dinheiro que eu tive, não foi carro bom que eu tive, não foi mulher bonita que eu tive, foi pai Carlinhos. Carlinhos, o negócio agora apertou, ele entregou o bar, ele disse, se entregue para Jesus, que nada vai lhe faltar. Só está faltando as coisas ainda em sua vida, comadre, porque você não entregou totalmente para Jesus. Aí eu disse, tá bom, ele disse, vai chegar um momento, comadre, que você vai entregar, você vai ser ou tudo ou nada, mas vai chegar uma situação que você vai se entregar totalmente para Jesus. Eu digo que eu ainda não me entreguei, ele se entregou não. Você ainda não entregou por completo. Sei que quando foi um dia, eu estava lá em casa, ali na Praça dos Leões, e eu tinha meio quilo de arroz e um pedaço de carne. E esse pedaço de carne eu dividi, era 6 filhos, eu não comi, dividi 6 pedaços para o almoço e 6 pedaços para a tarde, para a janta. Quando eu dei o almoço, a eles me deitei na cama chorando, eu disse, Senhor, meu Deus, que vida é essa? Aí com um pedaço, meu menino mais velho foi e chamou, Maninha,
tem um menino aqui fora pedindo comida. Eu disse, pedindo comida? Eu fui, pelo amor de Deus, pergunta pra eles se eles querem roupa, calçado, qualquer coisa, mas comida? Eu não tô querendo nem por ser meu, quanto mais para dar comida a mais outras pessoas pedindo comida. Aí ele vem, aí o menino é todo abusado, é o mais velho, disse, vem aqui atender, que é um bocado de menina. Eu digo, fala, meu Deus do céu. Menina disse insistente, né? Aí quando eu abri assim a porta, 6 crianças. Eu digo, Jesus, e agora? 6, porque tava a janta dos meus 6 filhos. Então veio 6 crianças pedir comida. Eles com as bacinhas assim de plástico, né? Veio mandado mesmo. Mandado, eu disse, meu filho, vocês não querem roupa, né? Eles, nós queremos comida, nós estamos com fome. Eu fui lá na panela, botei a comida dos 6 e a panelinha ficou, voltei pro meu quarto, chorando. Meu Deus, e agora? Dei comida desses meninos. Vocês são lá da Pimenta. Aí saíram pulando e gritando, tudo de buchinha cheia, eu digo, os meus não vão jantar. Quando eu deitei assim na cama, chorando, eu digo, Senhor, bem que o culpado Carlinhos disse, que agora é tudo ou nada. Eu tenho que me entregar a tu mesmo, porque agora o telefone meu tocou. Ele disse, comadre? Eu disse, oi, compadre. Você tá pronta para ir para uma missão? Eu digo, pronta? Eles não querem nem me falar nada. Você tá pronta para ir para uma missão? Eu disse, e aonde é essa missão? Ele disse, Verdejante. Eu digo, vou. Eu vou para Verdejante. Fui para Verdejante e ele, vamos rezar o texto, ele não deixou eu falar nada. Ele disse, vamos rezar o texto? Eu digo, vamos. Comecei a rezar o texto. Cheguemos lá, ele fez um grupo de oração. Antes dele fazer o grupo de oração que cheguei, ele disse, olha, ó, Jesus, vai falar, não me fala nada, vai falar para Jesus, ele já sabe o que é que você fale para ele. Aí eu cheguei lá, falei para Jesus que meus filhos tinham ficado com fome e eu estava na missão. Aí ele falou, eu falei. Aí voltei, botei uma mesinha lá fora para vender terço e camisa, que ele fazia as pregações para nós pagar o ninho. E eu vendia camisa, terço e nada. Aí eu só pensando, eu fico com fome, meu Deus, eu fico com fome e as horas passando. Aí quando terminou, ele disse, comadre, vamos embora, eu digo, vamos. Eles vão passar lá na casa de Padre Antônio, eu digo, vamos. Aí cheguei na casa de Padre Antônio, comecei a conversar com o Padre Antônio, lá de Verdejante. Aí de repente chegou Luiz de Verdejante e a mulher dele. Aí disse, Carlinho, mas é de Leusa, vamos lanchar lá em casa. Eu digo, pronto, agora me matou. Eu vou lanchar e meus filhos em casa com fome. Que mãe irresponsável, eu fiquei pensando. Meu irmão, quando eu cheguei lá na casa de Luiz de Verdejante, olha só o que Deus faz na vida da gente. Quando eu cheguei na casa de Luiz Verdejante, assim, uma sala bem grande, estava lá o banquete. E eu entrei para o Padre Carlinho, ele entrou, que a paz do Senhor esteja nessa casa. O banquete lá, eu pensei, meus filhos com fome. Antes de nós entrar na sala, ela podia, depois que tudo nós comesse, né? Ela arrumar tudo e mandar eu levar para casa. Quando eu entrei aqui, mas o Padre Carlinho, ela abençoou na casa, ela disse, Edileuza, ó aqui para você levar para sua casa. Menina, era pizza, era bolo. Era refrigerante, ela botou assim em cima do balcão. Uma cesta assim, um monte de coisa de pronto. Agora eu vou comer tranquilo, porque eu tinha almoçado, né? Agora eu vou comer tranquilo, porque eu levo pro meu filho a janta. Aí a gente foi, lanchou e tudo, ele disse, vamos embora? Eu digo, vamos. Quando a gente vinha, passando de frente à igreja, tinha um senhor, lá de Verdejante, nunca mais eu vi ele, porque eu não fui mais missão pra lá. Ele estava parado com o carro de frente à igreja, e deu com a mão o Carlinho. Ele disse, ô gente, meu irmão, e abraçou esse Carlinho. Eu não vim para o grupo de oração. Eu estava no meu mercado. E uma coisa me invadiu assim, dizendo, faz uma feira de tudo que tiver aqui nesse mercado. E dá para Carlinho. Aí eu fiz, ó, Carlinho, tem aqui 3 caixas. Eu disse, o compadre Carlinho vai dividir comigo, eu pensando. Eu tô na missão, mas ele vai dividir comigo. Aí deu uma caixona assim, era uma caixa dessa de ventilador, cheia de feira. Tudo. Nossa Senhora e Jesus foi na minha casa e viu tudo que estava faltando, tinha lá nessa caixa. E outra caixa com produto de limpeza e outra caixa de verdura, fruta, verdura, tudo. 3 caixonas. Ele, bota aqui, meu irmão, se Jesus falou, pois era para mim mesmo, bota aqui. Quando ele chegou lá de frente, lá de casa, que ele foi me deixar de comadre, essa feira é tua. Tu sabe por quê, comadre? Eu não disse a compadre Carlinho, pela honra de meus netos que estão em casa. Ele disse, comadre, isso aí foi porque tu foi fiel a Deus. Chegou as crianças. Aí eu disse, chegou as crianças, ali era o próprio Jesus que veio fazer o teste contigo. Se tu ia deixar teus filhos com fome, sem janta, e tu deu a comida àquelas crianças. E mais nunca na tua vida, comadre, e mais nunca na tua vida vai faltar comida na tua casa.
porque Deus não vai deixar. E não faltou mais não. Eu chamo ela a caixa de Nossa Senhora. Eu digo, a caixa de Nossa Senhora não falta mais nada. No dia do sepultamento dele, eu encontrei Monique, falei isso porque fazia bastante tempo que eu não via Monique e eu tinha uma vontade imensa de encontrar com Monique para perguntar a ela, porque no dia do sepultamento de Carlinho, eu fiquei lá fora, eu não tive coragem de entrar na capelinha que estava descoberta e tal, mas era já preparada, eu já estava preparada. E Claudilene ficou comigo, depois Cláudia chegou, me abraçou por trás e Monique estava perto de mim. E Claudinha dizia assim, minha mãe, vamos entrar, já estão colocando. Eu dizia, não filha, eu só vou quando colocar, eu não tenho coragem de ver colocando. E aí tinha uma garotinha pequenininha dormindo, uma menininha, garotinha não, uma menininha pequena, e ela chorando e dizendo, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Tu estava também, né? E ela chorava, ninguém consolou essa menina. Eu pelejei, ela não se calou, o pai pelejou, ela não se calou, ela só chorava e dizia, eu quero meu pai, eu quero meu pai. E Cláudia, abraçada comigo, dizia assim, minha mãe, vamos. Eu dizia, filho, eu não vou, não tenho coragem de ver, eu vou depois. Aí Monique pegou na menina, abraçou assim, a menina calou. E eu fiquei encantada, né, com aquela ligação. E aí, quando Cláudia olhou lá para a cruz, onde sobe para a cruz, o monte para onde sobe para a cruz, Claudinha disse assim, mamãe, e aquele pessoal todo subindo? Tinha organizado isso? Eu disse, não filha, não organizaram ninguém não. E todos de branco, todos com essa túnica que ele tinha e que vocês da Eucaristia usam, né? E as pessoas subindo, não estavam ainda subindo, mas estavam todos caminhando em filas. E a gente via caminhando, mas na realidade eu olhava e eu não via os pés das pessoas. Eu via até aqui as pessoas atrás uma da outra em fila. E aí Monique estava com a gente e eu fiquei pensando quem estava conosco ali naquele momento muito próximo uma da outra que pudesse ter ouvido a conversa. Aí eu disse assim, não filha, não tinha nada disso programado. Aí comecei aí saiu, né, daquela dor, né? E aí eu fui para casa terçando. Eu não vi no velório esse monte de gente de branco. Eu fiquei pensando, e por que na hora do sepultamento essas pessoas ir para lá? É como se fosse uma procissão. Uma procissão. Eu não entendi, mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí todo dia a gente ia para o túmulo, eu e Tony, de tardezinha, todo dia a gente ia rezar lá. Gente, isso é tão profundo que eu até tenho uma certa timidez em falar. E a gente ia e rezava, e ainda estava descoberto, né? E tinha acho que ainda tem, né? Um pé de pau assim, parece que é um algaroba atrás, né? E eu tava, mas Tony, aí Tony já entrou no carro, porque já ia dar 6 horas, eu acho que já era umas 6 horas, porque já estava escurecendo. E eu fiquei assim, de frente para o túmulo. Quando eu olho, gente, vocês não têm ideia, eu nunca vou esquecer o que eu vi. Gente, surgiu uma luz assim, em cima do túmulo. Estava aberto, estava coberto. Estava aberto, não era coberto, né? Uma luz assim, um raio de luz. Mas era um raio de luz tão lindo que eu fiquei assim. Eu só fiz assim, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, porque eu não entendi nada. Olha, era
Era uma cor assim, bem forte, como se fosse quase um vermelho de um lado. Eu me lembro bem que era desse lado. E nesse raio, como se fosse assim, meio avermelhado, brilhoso e cheio de estrela. E eram 3 raios. Um eu via que era azul, esse mais vermelho, mais bem, como é que se diz? Bem vivo, né? E foi tão rápido que sumiu na árvore. Quando passou por cima, na árvore já sumiu. E aí eu fiquei, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Entrei no carro e disse, Tony, eu presenciei agora uma cena e falei com ele, não vou dizer, eu pelejava e eu não compreendia o que era aquela luz que eu vi. Aí, você acredita que eu tenho um Jesus misericordioso lá em casa? E eu nunca observei o Jesus misericordioso. É uma coisa assim, até uma ignorância minha, porque uma pessoa católica não tem observar, tem um Jesus né, pintado. Quando eu cheguei na casa de minha sogra, que eu olho, eu nunca tinha visto o Jesus misericordioso lá. Quando eu olho o Jesus misericordioso, a cor, as cores que eu vi, era exatamente a que estavam. Liguei para lá. Aí contei para lá, disse, minha sogra, eu vou pegar aqui na internet e eu vou pegar a foto do Jesus misericordioso. Tudo. Os raios que eu vi eram exatamente os raios do Jesus misericordioso. Aí fomos para... No segundo dia, estou já falando depois, que isso foi depois mais ou menos uma semana. No segundo dia fomos para a casa dele no Ninho. E cheguei lá e perguntei, gente, a Bia, não foi Bia? Bia, acho que foi a Bia. Estava programado esse pessoal, na hora do sepultamento, ir subir o monte? Bia disse, para mim foi você mesmo. Não estava. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu disse, Bia, que história é essa? Tinha sim, o pessoal caminhando. Aí eu falei de branco, todos do mesmo jeito. Cleito disse, estava sim. Aí um filho do Ninho disse, estava. Tinha sim. Mas não tinha. Aí agora foi que ela veio. Eu não me perguntei. Porque sabe com quem eu estava? Eu estava com o Pablo. E eu perguntei assim, ô Pablo, aquele pessoal ali, eles vão para onde? É o que para ali? Aí ele disse que é... Quando vocês iam fazer os 7 lugares... A Via Sacra. Ele me falou isso, o Pablo viu. Pablo viu. Porque foi ele que me explicou. Disse, depois vamos lá. Só que até então, eu não... Porque eu perguntei a ele, ele viu, então eu não achei que era nada. E aí agora a gente se encontrou essa semana por um acaso, né? No pronto-socorro, por um acaso. E aí ela me fez essa pergunta, né? Foi uma confirmação, né? Mais uma confirmação, né? Muito ela, mas eu nunca mais tinha. Vocês falando nisso, eu fico lembrando também de uma coisa que ele dizia. Ele dizia, porque ele todo ano não fazia a Semana Santa lá, né? Ele dizia, irmão, depois ali, eu fico ali a pensar e a matutar ali, sozinho ali. Quando todo mundo vai embora, ele subia sozinho no alto e ficava lá aos pés da cruz. Sozinho. Ele ficava lá, só, contemplando. E ali era o grande deserto, né? Que muitas vezes Jesus nos chama a fazer o deserto. Ele fazia o deserto dele ali. O encontro dele com o Senhor era ali. Só tive um sonho com ele. Acho que deve ter já uns 3 anos, ou 4, talvez uns 3. Eu sonhei. Eu nunca sonho, Tony sonha muito, mas Tony sabe disso, né? Eu não sou uma pessoa que vivo sonhando. E eu pensava muito, gente. Não sei, Edileuza talvez comece a pensar, eu acho que ela está também, às vezes, pensando muito nesse sentido. 3 horas da manhã, eu não dormia mais.
3 horas da manhã eu acordava, foi na hora que ele foi, né? Um dia, e eu pensava muito assim, mas eu não perguntava, né? Nem pedia, nem dizia assim, meu Deus, eu não faço isso. Mas no meu coração eu pensava assim, vontade de saber de meu filho, como foi, né? Como foi essa passagem, né? Quando ele deu o último suspiro, aí eu tinha uma vontade tão grande, mas eu sabia que eu nunca ia saber disso em vida, né? Talvez em morte a gente, né, possa até chegar a saber essa vontade que a gente tem de saber de algumas questões de quem foi, né? Aí quando foi um dia eu sonhei que a gente estava ali, a gente tinha aquela padaria ali, né, que já não era mais a padaria, e não tem aquela esquina que era a loja do compadre Duda, né? E eu estava mastonha ali. E de repente, era assim, a gente estava e de repente ele estava. Como se ele tivesse de repente chegado. Mas a gente não via ele chegar. E eu abraçava ele e eu fazia assim, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, com medo, agarrada nele, com medo dele ir, sabe? E eu com vontade imensa de saber disso, mas eu não perguntava. Mesmo no sonho e no pensamento, eu não perguntava a ele como tinha sido. Aí ele olhava assim para mim e dizia desse jeito, minha mãe, Jesus não morreu. Aí eu entendia que ele estava respondendo o que eu tinha vontade de saber. Mas eu não entendi porque ele dizia, Jesus não morreu. Quando eu olhava, eu e Tony, né, estávamos os dois, quando eu olhava, ele levantava assim os braços. E os pés ficou assim. E ele levantava e começou a subir. E a gente corria para outra esquina, porque tinha uns prédios ali meio altos, e a gente tinha medo dele sumir, a gente não ver para onde ele ia, entendeu? Só que ele começou a subir, começou a entrar. Quando ele foi chegando nas nuvens, ele estava com a calça jeans azul clarinha, já sem camisa, e aqui era só as asas. Que sonho lindo. Então, assim, desde esse dia, pronto, a resposta para mim, né? Porque eu não precisei mais. Então, assim, foi um sonho tão lindo que eu agradeço tanto a Deus por, né? Uma resposta que Deus por essa resposta, né? Como Deus é bom, né? Desse Lala, eu fiquei ali no dia do velório dele lá. Aquelas cabras, aqueles bodes que entraram e rodearam ali o caixão. E ficaram ali o tempo todo, tanta gente, não era? E elas ali no meio, o povo olhando assim para dentro, parecia que sinal, né? Depois que tiraram, que colocou no carro, elas seguiram e ficaram com a cabecinha assim, que não queria que baixasse fechasse ali. Ficaram o tempo todo, foi preciso tirar para o carro sair. Aí eu fiquei pensando assim, da simplicidade dele, que ele era aquela pessoa muito simples. Eu não entendia porque era que meu irmão seguiu aquele caminho. Que toda a vida a gente teve as coisas, todo mundo era comerciante e ele simplesmente abandonou tudo, seguiu o caminho de Deus. E quando foi um dia, 11h30 da manhã, dali foi muito difícil para mim. Eu subi na rua do Banco Nordeste, vinha meu irmão de chinelo, camisinha simples de malha, e eu passei por ele, eu ia subindo e ele vinha descendo a pé, sol quente danado. Eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu não aguento ver meu irmão naquela situação. Uma pessoa que tinha tudo e hoje passar a viver de esmola.
viver do que os outros dão a ele. E a mãe pegou e comprou um carro e deu a ele. Eu tô precisando de água aqui. E eu... Chega já, meu irmão, eu levava água pra ele. E passou. E aí passou uns 4 meses. Eu mexendo com gado e ele dizendo, meu irmão, a gente vai... Eu vou te levar. Não precisa não. Eu vou te levar no lugar ali para tu conhecer. E nisso passou. E eu toda a vida fui meio vaidoso. Me arrumei todinho. Cheguei lá no Itamaraty, tava Carlinho de short vermelho. Você arrumou por quê? Porque eu queria comprar as vacas do cabo. Eu não queria chegar lá desarrumado, né? E a bolsa de Joana Dark. Era. E quando eu cheguei lá, tava Carlinho com bastão, com um shortão vermelho bem aqui, a blusa branca de Joana Dark. E eu disse, meu irmão, tu vai pra onde? Assim, tu vai desse jeito, ele disse, vou. E aí a gente foi. Quando a gente começou a andar, história de Lúcio, todo canto que Carlinho passava e eu não entendia, porque até o momento eu não sabia quem era meu irmão. Eu não sabia quem era meu irmão, porque eu chegava lá e estava fazendo as pregações, eu nunca disse para assistir nenhuma pregação no Ninho, nem nunca fui para lugar nenhum, porque eu aceitava, porque era uma escolha dele. Mas a gente não concordava. Vocês entendem o que é que eu estou dizendo? Sim. Aceitava, mas não concordava. E aí, todo lugar que a gente passava com ele, o povo, pai Carlinho, eu, meu Deus do céu. Não, aí isso na estrada, né? E eu digo, meu Deus do céu, Carlinho anda por esses lugares tudo aqui. Nós chegamos no barro, quando nós chegamos no barro, parecia que vinha chegando Deus. Foi lá mesmo. Parecia que vinha chegando Deus. Quando Carlinho parou o carro, começou a sair a multidão de gente dentro das casas e arrodeou o carro e ficou aquela multidão de gente e eu dentro do carro, admirado. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? E o povo, pai Carlinho, o povo abraçado com Carlinho. Era uma lamaçal danada. Quando nós chegamos lá, era uma casa em cima, no alto. Eu nasci e me criei dentro de bosta de vaca, né? Eu nunca tinha visto um negócio daquele. As vacas passavam pro terreiro da casa, não tinha uma bosta no terreiro da casa. Eu acho que eu já comentei isso quantas vezes com o pai. Eu nunca na minha vida eu vi um negócio daquele. Um terreiro onde as vacas passavam, você não achava um bosta. E não tinha, era limpo. E Carlinho, o rapaz disse, Carlinho chegou e disse, eu posso ir? O caba disse, pode. E eu fiquei no monte em pé, no terreiro, como fosse no terreiro da casa, e Carlinho simplesmente sumiu. Sumiu, ninguém viu Carlinho para onde ele foi. De repente, Carlinho surgiu no meio da gente. Carlinho com aquela loucura dele, do jeito que ele vinha, largou o pé no freio, veio de ré. Parou o carro, aí abriu a porta do carro, arrastou assim o cajado e foi para de trás e começou a... Então, foi para pegou de trás do carro um saco cheio de coisa, a mulher mexia com feitiçaria. Ele pegou esse saco e começou com esse cajado, velho, rezar e tome na pedra. Quebrou tudo. Aí quando a gente saiu, aí o rapaz pegou e disse... Aí eu comecei a entender quem era meu irmão, porque até o momento eu não entendia. Aí Carlinho foi fazer uma pregação no barro, e Carlinho teve uma visão que tinha uma cobra na cozinha da casa da pessoa. E Carlinho pegou e disse na pregação, olha... quando você chegar em casa, vai ter uma cobra, eu vou amarrar ela por a cabeça, ela vai estar amarrada dentro do armário. E o povo começaram a zombar dele. Isso o rapaz só ia uma vez por semana lá na casa. Quando o rapaz chegou lá, a cobra estava viva, amarrada por a cabeça. Agora isso por uma teia de aranha. Por uma teia de aranha. Estava amarrada. Nossa Senhora amarrou. Ele disse, eu vou amarrar ela por a cabeça, tava presa. Aí o rapaz pegou, matou a cobra.
Aí quando chegou na cidade, pegou e contou. O povo é mentira. Aí ele pegou e foi lá, pegou a cobra e trouxe. E ela estava amarrada por a cabeça, com uma teia de aranha. E aí foi aí onde eu fui conhecer meu irmão, quem era ele. Porque até o momento eu não conhecia. A obra que Deus tinha feito nele, né? Não é? Entendeu? Então aqui, sim, e isso aí o melhor, porque foi na quarta-feira, é como se ele quisesse me mostrar. Foi na quarta-feira e ele faleceu na terça. Então ele foi da segunda para terça-feira. E foi aí onde eu fui entender quem era ele, né? E que eu dizia direto que aqui na Terra ele já tinha cumprido a missão dele. E aí ele tinha que passar para outra dimensão para poder seguir o novo caminho dele. Porque aqui na Terra ele já tinha cumprido tudo. Não, eu tenho tanto testemunho do Carlinhos. Eu fiquei pensando aqui a noite toda o que é que eu vou dizer das coisas que eu tenho. Então eu vou falar do mais recente de todos, que foi o internamento de tia Lala, né? Que tia Lala estava internada e, enfim, tinham dado um diagnóstico a ela de uma infecção de pele, né? Chamada erisipela. E quando me mandaram a foto da perna dela e depois me mandaram o exame dela, o hemograma, não batia muito não. Mas eu não tinha ido lá examiná-la, né? O médico examinou e tal. Confiei, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, mas... né? Assim, você confia, né? Diagnóstico, fica até tranquilo. Eu disse, pronto, a erisipela, que bom, então, que a infecção de pele vai tratar com antibiótico, vai ficar boa e tal. E pronto. Quando foi no outro dia, e eu trabalhando para um canto para o outro, e aquele negócio, eu tenho que ir lá ver tia Lala, eu tenho que ir lá, não adianta ser só por foto, eu tenho que ir lá, e aquilo me inquieta no coração, né? Mas muita função demais, e vai para um canto e vai para o outro, e não dava tempo de ir lá. Aí cheguei meio-dia para almoçar com as crianças da escola, aí me deitei um pouquinho, comecei a rezar o texto da misericórdia, fui pegando no sono. Era uns 3 horas da tarde. Aí quando eu tava cochilando, aí tomei um susto, assim, que o Carlinhos me acordou. Abri o olho, aí tá, essa foto aqui fica do lado, assim, da minha cama, né? Aí quando eu abri o olho, a foto bem forte, assim, no meu rosto, né? Aí ele disse, vai ver minha Lalinha. Não é isso aí que estão dizendo que é, outra cor mais séria. Vai ver ela. E ele falando bem sério comigo mesmo, assim, vai ver ela. Sabe? Tipo assim, arrume o tempo que tiver que arrumar, vá ver ela. Sabe? Aí eu fiz assim, tá bom. Aí me levantei, né? Terminei de rezar, me levantei. Pronto, isso era o quê? Umas 3 horas da tarde. Aí fui, ainda atender, terminei, corri para o hospital para ver tia Lala, né? Não, aí não foi assim não. Na hora que eu terminei essa oração, aí eu falei com o Ju, perguntei quem tinha sido o médico que tinha visto ela nesse dia, né? A Ju falou que tinha sido o doutor Carlinhos e tal, aí liguei, né? Aí disse, enfim, fui falar com ele, disse, doutor, o senhor acha mesmo que era erisipela? Eu tenho impressão que não é não, é outra coisa. Ele disse, Priscila, eu também tô achando. Eu acho uma picada de cobra. Aí, ou seja, né? Na hora que ele disse isso, aí o Carlinhos, não disse a você. Ele confirmou, ele não disse a você. Aí eu disse, não, eu vou lá, né, ver ela, né? Enfim, quando chegou no hospital, né, e deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas é impressionante como ele está sempre tão perto. Ele está sempre tão perto. E assim, esse amor que ele tem por tia Lala, né? E esse cuidado, ele está lá, mas ele continua aqui, porque ele mora, por ele morar no nosso coração, então o elo não foi embora, né? Ele, na verdade, ele nunca foi embora, ele sempre esteve aqui, né? E isso me lembra que assim que ele morreu, um sonho que eu tive com ele foi justamente isso. Eu estava na frente da igreja do Cuscuz, né, do santuário, e eu estava subindo a escada, eu estava lá embaixo e eu vi ele lá em cima sentado na cadeira, logo assim que você sobe a escada, ele estava sentado com a camisa branca. Aí eu vi, corria, subi na escada
Aí abraçava ele, senti o abraço dele perfeitamente. O calor dele, o cheiro, senti perfeitamente, era ele mesmo ali, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aí ele me abraçava, eu dizia, Vi, que saudade, que bom que o senhor veio se despedir de mim. Porque eu não pude me despedir dele no hospital. Eu disse, que bom que o senhor veio se despedir de mim. Ele disse, eu vim para dizer a você que o que eu tinha para fazer por você, eu já fiz em vida. O que eu tinha para fazer por você, eu já fiz em vida. Agora você está por sua conta. Agora você está por sua conta. Vou lhe mostrar uma coisa. Aí subia comigo lá pro alto, lá pro céu, muito alto, me levava bem alto. E me mostrava, ele disse, agora eu tenho uma missão bem maior. Aí eu via saindo dele inúmeros raios, eram milhares de raios que saíam dele assim, em direção a milhares de pessoas do mundo todo. Não era daqui. É como se ele me mostrando que ele tinha virado um grande intercessor no céu, sabe? E aí eu ficava muito feliz, né? Aí ele dizia, pronto, essa agora é a minha missão. O que eu podia fazer por você e por outros, eu fiz em vida. E agora a minha missão é muito maior. E pronto, aí a gente voltava lá para a igreja, ele me abraçava e eu acordava. Sabe? Eu tenho minha missão grande, mas eu continuo aqui olhando por cada um. E essa última mês de tia Lala foi muito impressionante mesmo. Porque eu escutei a voz dele dizendo, vá ver minha Lalinha. Vá lá ver ela. Vá. Não, ele mandou e ele falou sério comigo. Vá lá ver minha Lalinha, sabe? Você tá perdendo seu tempo, o que você tá fazendo, que você ainda não foi, né? Mas ele tem paciência, só faltou dizer o que você tá fazendo. Né? Você discutiu, disseram mais forte. Foi, pronto. Aí quando chegou lá, teve isso, porque o médico que estava de plantão queria dar uma dosagem menor. E eu e o outro médico queríamos dar a dosagem máxima do remédio, né? E que se realmente naquele dia, né, o Carlinhos tivesse me empurrado para ir lá, a dose não tinha sido suficiente. Não tinha sido a dose. Pra gente ir, e a gente foi. E lá no momento da oração, né, quando Deus colocou no coração de Carlinhos que ele não ia morrer de câncer. Que aquele câncer Deus estava curando. Eu até saí, confesso que eu saí dali, pensei assim, é uma responsabilidade muito grande de Carlinhos, para ele dizer a uma pessoa, um evangélico, que pode parar aquele medicamento, que ele não vai morrer daquele câncer. Eu achei, eu não falei, mas eu senti dentro de mim. É muita coragem, eu pensei, mas a fé e a confiança em Deus dele era grande. Ele disse para Filgueira, doutor Filgueira, não precisa mais continuar o tratamento, o senhor está curado. Porque Deus colocou no meu coração a sua cura. Eu saí de lá pensativo. Passou-se. Passou e Filgueira foi se erguendo, foi melhorando. Não foi mais fazer quimioterapia. Continuou com a colestomia, nem foi, não fez aquela cirurgia para tirar, né? A vontade também ficou. Mas também não sentia mais nada. E uns 3 ou 4 anos depois, Filgueira faleceu do infarto. Mas de câncer ele não morreu. Carlinhos, como sempre, as pessoas tinham a ideia dele como um cara super rebelde, que não... Enfim, não tinha limite para ele, ou hora, ou lugar, para ele fazer algo por alguém. E esse padre tinha uma resistência muito grande com relação a ele. E justamente os jovens convidaram ele para ir para esse encontro. Mas o padre, por não gostar, né? Tá tudo certo, beleza, vamos ser tolerável. Tá bom, Carlinhos, faz o encontro. Aí o pai Carlinhos disse assim, olha, vou precisar de você em um momento. Agora tá certo, mas enfim, boa parte do encontro o padre nem pisou lá. E aí na hora que o padre chegou e tal, o pai Carlinhos estava num momento de oração, e foi assim muito forte, muito intenso. E eu lembro que ele disse assim, teve
aconteceu alguns eventuais lá com jovens, né? E o padre chegou e ficou assim. E aí sei que ele disse assim, padre, ele chegou no padre e disse assim, padre, eu preciso que o senhor faça algo para esses jovens. Ele, o que é, Carlinhos? Ele, será que Jesus sacramentado aqui? Aí o padre, tá certo. E aí, antes do padre pegar Jesus sacramentado, o padre olhou para ele e disse assim, mas antes de eu trazer ele, eu preciso que você me abençoe. Foi mesmo. Então, assim, pra gente, desde esse dia, ele nunca contou isso, né? Mas uma pessoa que tinha uma resistência muito grande com relação a ele, chega e dizer assim, um cara louco, talvez pra algumas pessoas, chega assim, pô, me abençoa. Mas antes disso, Carlinhos, eu peço que você me abençoe. Então, assim, é algo muito... E aí teve um certo momento que ele pegou, botou uma mesa que tinha, aí respirou, aí deu uns passos assim, aí do nada ele... Cadê o chão? Eu digo, gente, ele repousou. Primeira vez que eu vejo um pregador repousando. Só que aí, tipo, todo mundo começou a rir. Foi a reação que todo mundo teve. Porque, tipo, ele tava pregando, tava brincando. Assim, como ele falava, né? E daqui a pouco ele, aí todo mundo começou a rir, ninguém em ação de nada. Aí eu já corri lá desesperada. Aí eu peguei, o que aconteceu? Meu Deus do céu, desde brincadeira. Até então, antes disso, ele sempre ficava dizendo... E nesse dia, antes da gente ir para esse encontro, para essa comunidade, a gente tava na casa de Cli. E aí quando a gente tava tava indo pro shopping, na rotatória, ele disse assim, filha, sou uma empresa muito de você. Aí eu, como é? E o senhor vai pra onde? Aí ele disse, não, Lala precisa muito de você. Aí eu, não, mas não é da gente não, da gente. Aí ele, da gente. Aí eu, tá certo. Mas é o quê? Tipo assim, ele falava algumas coisas indiretamente que às vezes dava raiva, porque eu dizia, deixei pra Carlinhos, se o senhor começar a dizer de novo que você vai... Ele ficava dizendo indiretamente que ia morrer, pronto. Eu dizia, se o senhor ficar falando isso, eu vou deixar de falar com você. Mas enfim, e aí nesse encontro, quando ele caiu no chão, tava lá, ele disse, jeito, filha, chegou a hora. Aí pronto, aí eu virei louca, não sei que dali depois eu não lembro nada, não enxerguei mais nada, e quase 9 homens pra pegar ele, pra colocar dentro de um carro. Ele tava altamente suado e muito gelado, e eu lembro que ele me deu o texto dele e ficava segurando na mão dele. Aí, dizia que a gente precisava ser forte e que era pra... Mãe Lala ia prezar muito. E, nossa, ele falava tanta coisa, e eu ficava, meu Deus, esse homem não cala a boca um minuto, e será realmente que ele tá sentindo alguma coisa? Porque... E quando a gente chegou lá, ele foi direto pra Sala Vermelha. Uma menina que era da Cristuama, estava estudando medicina, falando que conseguiu entrar lá e ficar lá e dar algumas notícias em alguns momentos, que permitiram ela entrar. E aí a gente foi quase, sei lá, 2 da manhã. Aí a gente ficou assim em círculo, lá de frente à UPA, em Petrolina, o pessoal da Cristuama. E eles disseram, olha, vocês não querem ir pra lá? Não, a gente vai ficar aqui, você vai sair daqui depois que tiver alguma resposta. Aí eles, pronto, todo o resto do pessoal da comunidade tá lá em adoração santíssima. Tá certo. E aí eu sei que a gente lá conversando, tinha um lapa de homem, eu acho que bem mais alto que pai Carlinhos, acho que era a altura de Maurício, não sei. E a gente conversando e eles na minha frente. Aí quando pensa que não, é tipo assim, quem tá lá dentro, acho que não vê, não sei, é um tipo de fumê, mas que você dá pra ver meio que, é mais ou menos assim. Aí eu vi assim, tipo assim, bem rápido. Aí eu saí assim na frente deles, ele, o que foi? Aí eu, meu Deus, aí aquilo me inquietou. Porque era como se fosse uma mulher com tipo roupa de freira, sabe? E eu digo, eu vou atrás dessa mulher, eu pensei pra ir fazer uma oração ali. E aí eu cheguei... Ela entrando na sala vermelha, não, ela tava ela era como se fosse assim, tipo, aqui a recepção, e aqui tinha... não sei, uma base, sei lá o que é aquilo, porque pra cá era a sala amarela, pra cá era a vermelha. E ela passou assim, mas eu não consegui ver porque tinha homens muito alto na minha frente, mais alto que eu. E aí eu fiquei inquieta, cheguei lá pro cara da recepção, aí eu, ô moço, tem alguma... Olha a besteira, como eu tava tão coisada que eu disse, tem alguma freira que trabalha aqui? Não, isso é normal, aí eu, né? Tem uma freira internada aqui? Ele, não. Aí eu disse... E ali, pra aquela sala ali, vai pra onde? Aí ele, aqui é amarela e pra aqui vai a vermelha. Eu fiquei inquieta. Aí eu, moço, deixa eu ir no banheiro. Fui no banheiro. Mentira, foi nada. Eu peguei, passei, tipo assim, pra ir pro banheiro. Aí tinha aqui um espaço pra sala amarela. Consegui ainda ir quase na beira da sala amarela e eu ficava lá. Aí tinha uma moça que vinha saindo, aí eu, tem uma freira aí dentro?
Aí eu dizia, gente, não. Eu disse, mas outra sala tu não viu, não? Ela, não. Aí sei que eu saí, aí eu digo, meu Deus, pô, se eu contar aqui pessoas pra fazer que eu tô ficando doida. Aí eu sei que foi onde eu liguei pro Ninho, liguei pra Samuel, na época. Aí o Samuel, junta todo mundo no Ninho, vai lá pra igreja e reze. Rezem e daqui a pouco eu ligo pra vocês. Ai, chega treme por dentro. Poucos minutos depois, Samuel pegou, ligou pra mim. Não foi nem eu. Aí ele disse assim, Bia, a gente tava... Nossa, tremendo. A gente... amor. Calma. A gente tava todo mundo rezando lá na igreja e foi unânime. E todo mundo teve essa mesma coisa, não sei se eu tava, como foi. E todo mundo, a visão que todo mundo teve foi unânime de que Nossa Senhora tava indo lá na sala vermelha ver ele. Aí pronto, tipo, eu não tinha dito nada pra eles, e aí eu comecei a cair no choro, e por mim, o que foi? Fala, e eu só chorava, eu digo, meu Deus do céu, não pode. E aí eu sei que quando foi, depois disso, eu falando com ele no telefone, eu chorando muito, começou a cair uma névoa, uma neblinazinha, e o pessoal, vamos embora, porque tá chovendo e a gente vai ficar gripada aqui. Eu disse, não, eu vou ficar aqui, eu não vou embora não. E aí eu sei que eles disseram, Bia, vamos, daqui a pouco a gente volta, não pode entrar ninguém. Eu disse, não, mas eu quero ficar aqui. Ele disse, olha, a moça da recepção disse que assim que ele tiver alta, a primeira pessoa que vai ligar pra você. Eu disse, eu vou olhar lá se tá meu telefone. Eu fui lá, eu disse, qual é o número que tá que você vai ligar? Ela pegou e disse, eu disse, então é o meu, então eu vou pra casa. Aí eu sei que a gente foi pra o lugar onde foi o encontro, e eu acordei umas 5 horas da manhã, e acordei naquela certeza, assim, que ele tava ali, chegando. Aí eu, meu Deus do céu. E foi exatamente, só foi o tempo de escovar o dente. Aí a moça ligou, olha, o seu Carlos, ele tá de alta. Aí eu, ai meu Deus, graças a Deus. Depois desse momento, a gente ainda levei ele no Promac, no hospital lá do coração que tinha em Juazeiro e tal, e tava tudo ok. E eu ficava assim, eu disse, meu Deus, como é que uma pessoa teve na cabeça de todo mundo lá, e segundo a menina que fazia medicina, ela disse que tinha sido um pré-infarto. Mas não bate, como é que a pessoa teve um pré-infarto e a pessoa tá aqui em menos de 12 horas, não passou nem 12 horas lá hospitalizada e tá aí, à toa. Foi no Promac, pai Carlinhos deu o quê? Não deu nada, só tomei um soro, a médica disse que eu tô de boa. Não tá batendo isso. E aí ele ia, pregava, e eu sei que quando ele pregava, e assim quando terminava, ele já saía, ele não tava nem roupa nem nada, ele já ia. Aí eu lembro que eu ia atrás dele, por a sacristã. Aí teve um momento que a gente foi subir as escadas, aí ele pegou assim e disse assim, Bia, eu não tô bem. Aí eu disse, eu quero ir no hospital. Aí ele disse, não, é porque eu só tô com sono. E tipo assim, no intervalo, não deu nem tempo de subir as escadas, ele encostou no sofá e começou a dormir. E roncar. Eu disse, não, simultaneamente, isso é estranho. O pai Carlinhos, vamos lá para o lugar onde o senhor tá. E aí ele pegava, tipo, eu apoiando ele até lá. E assim, era só o tempo. Ele tava aí. E aí chegou depois, que é muito extenso, chegou um padre. Lembro, Paulo e Tadeu chegaram, bateram na porta e disseram assim, Bia, tu não vai pra missa? Não, isso eu vou não, vou ficar aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu tô aqui perto, e se todo mundo sair, e enfim, ele sentir alguma coisa, meu medo dele sentir alguma coisa, não tem ninguém pra socorrer. Ele tá certo. Aí depois chega Paulo, batendo na porta. Aí eu, oxi, Paulo, que eu já disse que eu não vou, sempre a Eucaristia pro pai Carlinhos. E aí sei que... Foi. E aí sei que, menino, o cara lambuzou ele assim de óleo, ele ficou assim. Aí eu... Pai Carlinhos, e agora? E ele morto de feliz. Ele disse, Bia, sabe o que acontece agora? Se eu morrer agora, de lá vem. Homem, pula essa parte, exclua do seu vocabulário de morrer. Ele disse, Bia, se eu morrer agora, eu vou direto pro céu. Aí tava eu e Tadeu, ele pegou e disse, jeito, olha, toma aqui pra vocês também. Eu digo, meu Deus, será que não vou morrer? Aí, mas tá bom. Aí tá bom, tá certo. E a gente lá. E aí, beleza. E pronto. Aí vamos pegava, depois dessa, e dormia. E eu sei que, eu acho o dia de sábado foi mais apertado, que eu digo, quer ver? Ele ficava dizendo, Nossa Senhora sempre vem buscar dele no sábado. Eu digo, pronto. Aí quando já foi no domingo, eu digo, opa, então já não vai mais. Aí pronto, acho que foi só o tempo mesmo de chegar, de ver mãe Lala. Chegou 10 horas da manhã, mais ou menos. E ele não conseguia dirigir, nem falava. Foi. A gente veio de lá até Salgueiro, ele não falava nada, absolutamente nada, ele só dormia, real. Tipo assim, às vezes alguma coisa, e ele ficava
Era assim, era muito rápido, era um sono como se, sei lá o quê. E aí eu lembro que ele dizia pra mim, Paulo Pataleu, se Lala ligar, não atenda, não digam nada, e nem de nada. Aí a gente, tá bom, aí mas Lala ligava e eu ficava, meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? Mas sempre obediente e fiel. Tá bom, aí não vai dizer. E beleza, e pronto, e aconteceu o que aconteceu, né? E quando foi, eu acho que mais ou menos no horário que ele faleceu, mas ela ligou pra mim, sei lá, 7 vezes, sei lá quantas foi. E o celular, tem a mania de dormir com o celular embaixo do travesseiro. O celular tava tocando, eu não ouvi tocar. E quando eu acordei, porque Paulo quase derruba a porta, eu digo, oxe, o que foi? Aí ele, depois de 3 anos, povo safado, vieram me dizer que já sabia, pai Carlinhos tinha morrido, mas não disseram nada. E eu iludida lá, e eu, o povo lá se arrumando. Mas ela ligou, pai Carlinhos, acho que teve uma piorinha de alguma coisa, uma piorinha, olha mesmo, tá beleza. E aí eu fiquei sentada lá no alpendre, esperando o povo arrumar, porque eu já durmo pronta, já pra estar pronta toda hora. E eu fiquei sentada e comecei a passar mal. Aí eu, meu Deus, que negócio estranho que eu tô sentindo, e passar mal. Aí chega Samuel, Bia, calma, isso aqui, eu tô calma, meu querido, eu tô com um negócio aqui que eu não sei nem o que é que eu tô sentindo. E a gente foi, eu sei que eu fui esse mal-estar todinho, até quando a gente chegou de frente ao pronto-socorro, a Juliana chega pra mim, bem, nossa senhora, a pior pessoa pra dar resposta, uma notícia pra alguém. Com a aliança do pai Carlinhos, aí morreu. Eu, quê? Nossa, parecia que eu tava, que foi aonde de fato, que era uma coisa que eu nunca comentei isso pra ninguém, só comentei pra ele, que foi em 3 fases da minha vida, que eu tive o mesmo sonho, com as mesmas características, eu disse pra ele, inclusive quando ele tava em Petrolina, eu dizia, filha, talvez seja um desejo teu. E quando foi que eu cheguei lá, que Juliana disse isso, que mãe Lala chegou, vindo na minha direção e disse, meu Deus do céu, mas peraí, que não acaba, o sonho não acaba desse jeito. Era exatamente do jeito que eu tinha sonhado e contar pra ele, era exatamente. A mulher do pronto-socorro que tava aqui, do lado de mãe Lala, o tempo como estava, tipo assim, só assim, meu Deus do céu, parece que eu não vi isso na vida. E eu ficava, não é assim que acaba, porque o sonho não acabava assim. Era diferente, porque no sonho, o médico dizia que ele estava com algum problema, mas alguém tinha que doar determinado órgão, que era o mais importante, só que ao fazer isso, alguém ia perder a vida para ele viver. E eu dizia, doutor, eu vou fazer isso por ele. Inclusive, eu fui lá e cheguei e mexi assim, eu dizia, não, mas não acaba assim, não. E tipo, foi muito louco, né? Então, enfim, essas coisas aí.